Olá, bem-vinda. Vamos só esperar mais um pouquinho o pessoal começar a entrar. A gente vai falar sobre rotina. Por que fazer rotina? Quando fazer rotina? Como fazer rotina? Vamos ver alguma das dúvidas. A gente falou de rotina faz pouco tempo, mas o pessoal tem pedido bastante. Acho que rotina é sempre um tabu na vida da mãe de bebês pequenos, né? Então, bora lá falar sobre rotina. Joia, só mais um pouquinho. Mais uns 2 minutinhos até o pessoal. Oi, Camila. Oi, pessoal, bem-vindas. Só mais um pouquinho. Joia, então vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar sobre rotina. Vamos começar entendendo o que é a rotina, né? O que é a rotina de um bebê. A rotina de um bebê é mais ou menos a ideia de rotina, o conceito de rotina é igual o conceito de rotina para adulto, né? O que a gente faz no nosso dia. Então, a rotina do bebê, o que é? É tudo que o bebê faz durante o dia. É que horas ele acorda, o que ele faz depois que ele acorda, que horas que ele dorme, quanto tempo ele dorme. Tudo isso a gente usa para configurar a rotininha do bebê. Então, quando você pensar em rotina, é só você saber que é tudo aquilo que o bebê faz durante o dia, tá? Isso é rotina. Agora, por que é legal para o bebê ter uma rotina? Por que é interessante para o bebezinho ter uma rotina? Pensa assim, que esse bebezinho ele acabou de chegar no mundo e ele está totalmente perdido. Ele chegou num lugar onde tudo é muito grande, porque ele é muito pequitinho. Tudo é muito barulhento, tudo é muito confuso, tem muitas luzes, é muita gente falando, é muita gente querendo pegar ele. Então, o que a rotina vai trazer para esse bebê? Vai trazer um conforto. Por quê? Porque ele vai começar, com o tempo, ele vai começar a entender o que está acontecendo. Então, dá uma previsibilidade para esse bebê, a rotina. Então, ele se sente seguro. Os psicólogos, os estudiosos dessas áreas assim infanto, né? Eles falam que o bebê ele sente paz, né? Ele fica mais tranquilo quando ele tem uma rotina. A gente não tá falando daquela rotina engessada, pré-estabelecida, que ele tem hora para tudo, ele tem hora para acordar, ele tem hora para comer, ele tem hora para dormir, ele tem, sabe, exatamente tudo fechadinho. Não precisa ser assim tão quadradinha a rotina. Mas é legal que ele tem algumas coisas pré-determinadas, como a hora que ele acorda, a hora que ele tem as refeiçõezinhas dele, isso o bebezinho que já tá na introdução alimentar, o bebê que tá na mamá ainda só, eu sou da linha da livre demanda. Aquela livre demanda em que a gente oferece o peito sempre que o bebê está com fome, não a livre demanda que você oferece o peito sempre que o bebê chora. São duas coisas diferentes. Lembra que o bebezinho, ele não sabe falar. O que ele sabe fazer? Ele sabe chorar. Então, ele chora quando ele quer chamar a mãe, o pai, o cuidador, porque ele está com algum problema. Então, não necessariamente porque o seu filho está chorando, é porque ele está com fome. Então, a gente precisa pensar bem nisso quando vai pensar em livre demanda. Livre demanda legal é aquela livre demanda assim, o bebê está com fome, a gente alimenta, não é? Ele mamou faz meia hora. Tudo bem, ele está com fome. Ele ainda não sabe mamar, ele tem ronquinha. Então, se ele mamou faz meia hora, mas ele tá com fome de novo, a gente dá mamar de novo, tá? Isso é a livre demanda no meu conceito de livre demanda. Aquela livre demanda que o bebê chora porque ele tá com sono e você dá o peito, eu já acho que é interessante a gente dar uma repensada, tá? Só pra gente configurar essa conversa de livre demanda. Voltando para a rotina. Outro ponto muito legal, por que é muito importante a gente fazer uma rotina para o bebê? Porque aí a gente acaba conseguindo fazer uma leitura melhor desse bebê, sabe? A gente consegue saber, esse bebezinho ele mamou, então agora ele deve estar começando a sentir sono, porque ele dormiu só a tal horas, então agora já deu um intervalo X de sono,
ele já deve estar começando a ficar com sono de novo, certo? Então, por isso que é legal a gente fazer uma rotina, porque daí a gente consegue atender melhor o nosso bebê. Então, a ideia da rotina não é deixar a família num regime militar em que ela não consegue, ela tem que fazer tudo certinho em função do bebê. Não, essa não é a ideia da rotina. A ideia da rotina é você trazer uma tranquilidade para a mãe e uma tranquilidade para o bebê, porque ele vai estar sendo bem atendido, vai estar sendo 100% atendido. Porque você não vai estar oferecendo comida quando ele estiver com sono, você não vai estar oferecendo uma soneca quando ele estiver com fome. A ideia da rotina é essa, de você respeitar esse bebezinho nas necessidades dele. Joia? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre a rotina em cada fasezinha desse bebê, tá bom? Vou começar lá no bebezinho que acabou de nascer, bebezinho de 0 meses. Vamos fechar o grupinho desse bebê de 0 a 3 meses. Por que de 0 a 3 meses? Porque os estudiosos perceberam que os bebês de 0 a 3 meses, eles ainda não têm o reloginho biológico deles. Sim, o relógio biológico existe, não é figura de linguagem, não é uma invenção, ele realmente existe. E os bebês nascem sem o relógio biológico. Não é sem, mentira, não é sem. Eles nascem com o relógio biológico deles, com uma configuração diferente do nosso. Por que a configuração do relógio deles é diferente? Pensa que aquele corpinho, ele nasceu e ele não precisava fazer nada. De repente ele tem que respirar, ele tem que se alimentar, ele tem que evacuar, ele tem que fazer tudo. Então, os pesquisadores, eles falam que o reloginho deles funciona diferente, em um intervalo mais curto, para evitar que o corpinho deles entre em colapso, tá? Então, vamos lá. O reloginho biológico do bebezinho, ele funciona a cada 3 horas. Então, o bebê de 0 a 3 meses é como se o dia dele durasse 3 horas. Então, em 3 horas ele vai acordar, ele vai dormir, ele vai acordar, vai ficar desperto, vai precisar se alimentar, deve evacuar e precisa dormir de novo. Por isso que as mamães de 0 a 3 meses ficam enlouquecidas. Meu bebê não dorme mais de 2 horas, mas é por isso. Porque o reloginho dele é dessa forma. E os pesquisadores já chegaram à conclusão de que o fato dele não dormir mais de 2, 3 horas é bom, porque é um instinto de sobrevivência. Ajuda ele, o corpinho dele a se manter funcionando, tá? Então, de certo modo, isso é saudável. Até quando isso acontece? Isso acontece até por volta da 12ª, 13ª semana de vida. Então, até a 12ª e a 13ª semana de vida, uma rotina, como a gente considera bem estruturada, com hora para acordar, com hora para refeição, com hora para ir dormir, ela não funciona para um bebê de até 12, 13 semanas. O que eu recomendo para as mamães desses bebezinhos? Que você estipule um horário para entrar com esse bebezinho para o quarto para ele dormir. E um bebezinho desse já dá para você fazer o quê? Já dá para você começar um ritualzinho pré-sono noturno. Durante o dia acaba sendo inviável, porque ele tira muita soneca. Se for fazer um ritual toda vez que ele for tirar uma soneca, você acaba passando o dia inteiro só no ritual. Mas por que é legal você estipular um horário para entrar com ele para o quarto, fazer o ritualzinho pré-sono noturno e ele já... E assim, após isso, você não sai mais com esse bebê do quarto até o dia seguinte. Por quê? Porque daí a cabecinha dele vai começar a entender que isso já é noite. Por mais que ele não tenha o relógio, o que acontece? Para regular o reloginho biológico deles, alguns estímulos externos ajudam o bebê a fazer essa regulação. Você começar o ritual pré-sono e colocar esse bebê no escurinho todo dia, no mesmo horário, vai ajudar esse bebê a regular esse relógio biológico dele mais rápido. E quando que a gente sabe que esse relógio biológico dele já está começando a funcionar? Quando o bebê consegue à noite fazer mais do que 3 horas seguidas. Eles começam a fazer de 5 a 6 horas seguidas de sono. Isso mostra pra gente que o reloginho biológico desse bebezinho está começando a funcionar igual ao nosso. Está chegando mais perto do nosso reloginho
de 24 horas. Legal, por que isso é importante? Porque aí dá pra gente começar a trabalhar a rotina. Então, se esse bebezinho começa a dormir de 5 a 6 horas direto, é sinal de que o reloginho dele já está funcionando. A gente estipula 12, 13 semanas de vida para englobar geral, mas existem alguns bebês que começam antes, alguns bebês que começam depois, tá? Então, por isso que é importante uma análise de cada bebezinho, tá? Mas, de maneira geral, isso acontece lá pela 12ª, 13ª semana de vida. Joia! Então, meu bebê já passou de 3 meses e meio, já tá dormindo 5 horas direto. Como eu começo essa rotina? O primeiro passo para a gente começar a rotina é saber como está a rotina desse bebê, porque ele já vai dando pra gente algumas indicações, ele já vai dando alguns sinais dos horários dele, do horário que ele gosta de dormir, do horário que ele gosta de acordar. Então, é legal o que você faz. Durante uns 7 a 10 dias, você vai pegar um papel, para quem gosta de papel, baixar um aplicativo, para quem gosta de aplicativo. Tem uns aplicativos muito legais. E você vai anotar que horas que ele dormiu, que horas que ele acordou, quanto tempo ele fez de soneca, que horas que ele está se alimentando, que horas que ele está mamando para os bebezinhos que ainda estão só no peito. E aí você vai conseguir saber certinho como que tá a rotina desse bebê. E dentro desse cronogramazinho que você anotou, você vai conseguir desenhar uma rotina legal. Como que eu sei que a rotina do meu filho tá legal ou não? A gente sabe olhando para o que é o mais importante, falando de sono. A noite. Se a noite do bebê tá legal, sinal de que a rotina dele tá legal. Se a noite do bebê não tá muito legal, sinal de que a gente precisa voltar nesse esqueminha que a gente anotou e tentar achar ali qual que é o erro que está acontecendo. Como que eu sei que uma noite está legal ou não está legal? Um bebezinho de 4 meses a 9 meses, 8 meses, eles vão fazer em torno de umas 11 horas de sono noturno, tá? Então é legal que esse bebê esteja conseguindo fazer 11 horas de sono noturno. Acordando até os 8, 9 meses, é normal o bebezinho acordar até umas 2 vezes para mamar. Até os 6 meses, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que ele precisa se alimentar. Aí depois disso, varia um pouquinho de acordo com cada pediatra, tá? Aí conversa com o pediatra do seu filho para ver se ele ainda acha que ele precisa se alimentar à noite ou não, tá? Tirando esse aspecto, é normal que o bebê ainda acorde durante a noite para se alimentar sim. Quando que já com certeza seu bebê não precisa mais se alimentar, depois de conversar com o pediatra dele, é a partir do momento que ele já estiver com a introdução alimentar dele bem estabelecida, ou seja, ele já vai estar almoçando e jantando bem, aí esse bebê não precisa mais jantar, não precisa mais mamar durante a madrugada. Mas ok, os bebês que ainda precisam, né, os de 4 a 6, 8 meses, como que eu sei que a noite dele tá boa se ele ainda precisa acordar para mamar? Será que o seu bebezinho ele vai sentir fome de 1 em 1 hora à noite? Acho que é uma coisa para se pensar. Um bebezinho ele não vai precisar mamar de hora em hora, então tem alguma coisinha errada aí na rotina dele que tá fazendo esse bebê começar a despertar de hora em hora. É legal, então aí você volta para esse papelzinho que você anotou e dentro dessa anotação você acha o que está acontecendo ali que está interferindo no sono noturno dele. Joia? O que é legal também? Bebezinhos a partir de 6 meses, é legal que eles façam pelo menos não, é legal que eles façam 2 passeios por dia. Porque esse contato com o mundo externo, com a natureza, sair de dentro da casa, acalma esse bebê e também vai dando indicativos para ele de dia, de noite, vai ajudando o corpinho dele a entender melhor o que está acontecendo aqui fora. Por quê? Porque no olho da gente também, né? Mas dos bebês,
tem uns receptores que eles conseguem identificar a luz, e através dessas indicações de luz que o corpo dele vai entendendo que está chegando a hora de dormir ou não, ou que está chegando a hora de acordar. Tanto que é normal em lugares que amanhece mais cedo, os bebês acordarem mais cedo. É super normal lá para o Nordeste os bebês acordarem 5 horas da manhã, porque lá amanhece mais cedo. Então é interessante para o bebê sair, passear e ver o mundo. São coisas com componentes legais de se colocar numa rotina do bebezinho. Joia? Falando em sonecas. Eu não sou a favor da gente estabelecer um horário para soneca. Então, como que a gente faz para determinar qual é a hora da soneca dessa criança, desse bebezinho? Você vai olhar para o seu bebê. Porque assim, cada bebê é único. E cada bebê tem um intervalo de sono, tem uma janela de sono única, que é dele. Depende da quantidade de atividade que ele fez naquele dia, depende de como foi a noite dele. Então, é legal a gente respeitar essa individualidade desse bebê. Como que a gente faz isso? Olhando para os sinais de sono que ele vai fazer. Ai, mas como é que eu vou fazer uma rotina sem saber um horário fechado de sono? Por isso que a gente anota, durante 7 a 10 dias, como é que está sendo a rotina dessa criança, desse bebezinho. Porque você vai observar que o seu filho ele vai ter mais ou menos os mesmos horários de sentir sono. Por que que eu não fecho um horário para a soneca? Porque cada criança tem o seu. Mas cada criança tem o seu. Então, assim, você já vai conseguir saber mais ou menos que horas que ele começa a sentir sono. Isso vai ser uma coisa que vai te ajudar a fazer esse bebê adormecer com menos briga, porque quanto mais rápido você responder a esse sinal de sono dessa criancinha, desse bebezinho, menos ele vai brigar para adormecer. Então, assim, seu bebê começou a apresentar os sinaizinhos de sono dele, você já pega ele, entra pro quarto, faz um ritualzinho pré-sono. Tudo isso vai ajudar o corpinho dele a entender que aquela hora, que está chegando a hora dele adormecer. Isso faz com que ele brigue menos para adormecer, certo? Então, só dando uma recapitulada. Quando que a gente começa a fazer uma rotina mais pré-determinada? A partir da 12ª, 13ª semana desse bebezinho. Antes disso, a gente não pode fazer nada? Então, pode, lembra? Você já pode começar a desenhar para ele que horas que o corpinho dele tem que começar a sentir o sono noturno, porque o sono noturno ele é diferente do sono das sonequinhas, né? Fisiologicamente falando, os hormônios que funcionam à noite são diferentes dos hormônios que funcionam na soneca durante o dia, tá? Então, você sempre colocando ele pro escurinho no mesmo horário, já vai ajudar o reloginho dele a começar a funcionar. Legal, recapitulamos essa parte, 0 a 3, de 4 a 9 é isso. De 9 a 1 ano e 3, mais ou menos, a gente já reduz o tempo de soneca para 1h30, 2 horas, dependendo do bebê. E eles já começam, às vezes, alguns já começam a dormir 10 horas à noite, de 10 a 11 horas à noite, tá? A partir disso, muda muito pouco. Alguns bebês, a partir dos 3 anos, já tiram a soneca. Durante o dia já não tem mais nenhuma soneca. E depois... E alguns vão com essa sonequinha até os 5, tá? Mas, ó, no máximo 1h30 de sono quando esse bebezinho já tá acima de 2, 3 anos de idade, tá? E à noite 11 horas de sono no máximo também. Joia. Para as crianças mais velhas, por que a rotina ela é importante? Porque a criança ela se sente protegida, né? Ela sabe o que vai acontecer com ela, ela entende que existe uma organização e para eles é importante essa organização, passa segurança para eles, tá? Joia. Então, só recapitulando, tempo de soneca de 0 a 3 meses não existe tempo de soneca. De 3 a 6 meses, a gente considera umas 3, 4 horas de soneca. Passou de
6 meses, de 6 a 9 meses, a gente já reduz essa soneca para 3 horas. E passou de 9 a 12, 15 meses de vida, a gente já reduz essa soneca de novo para 2 horas, tá bom? Como que a gente sabe se tá tendo soneca de mais ou soneca de menos? A gente olha para o sono à noite. Se essa criança tá tendo muitos despertares, tem alguma coisa errada sim. É legal a gente voltar naquelas anotações que a gente fez para ver o que tá acontecendo. Tá joia? Joia, pessoal. Foi isso que eu trouxe para vocês hoje pra gente conversar um pouquinho sobre rotina. Pode começar a fazer pergunta então agora, pessoal. Tá joia? A Anne já mandou um. É correto dar o banho à noite antes dele começar a demonstrar os sinais de sono? Ou o primeiro sinal de sono? Anne, é sim. Na verdade, à noite, a gente não espera essa criança dar o sinal de sono. A gente determina mesmo a hora que ela vai dormir. E aí, antes que ela vai dormir, de uns 40 minutos, às vezes até, dependendo se o bebê for um bebê mais resistentezinho, até 1 hora antes, é legal você já começar esse ritual pré-sono. Então, às vezes ele não vai dar um indicativo. Você vai começar a dar os indicativos para ele de que tá chegando a hora dele entrar para dormir, que o corpinho dele já vai começar a entender. Com o tempo ele já vai começando a entender que está na hora de adormecer, sim. Tá joia? Então, o bebezinho que tá na regressão dos 4 meses, ele é um bebezinho que ele reclama muito para dormir, ele chora muito, ele fica muito irritado. O que acontece? Ele tá passando por um desenvolvimento cognitivo muito grande e ele tá numa fase de mudança de sono também. O ciclo de sono dele começa a se desenhar melhor nessa fase. Então, assim, você faz a rotina, você estrutura essa rotina normal, mas você vai ter que entender que o momento daquele bebezinho é um momento mais delicado. Ele tá passando por uma fase que eles ficam muito sensíveis, muitos ficam mais apegados à mãe, ficam mais manhosos, mais chorões. Então, assim, ele aceita uma rotina, sim, mas ele briga muito para dormir, tá? Então, assim, você faz do mesmo jeito do mesmo jeito que eu expliquei. Você vai anotar certinho durante de 7 a 10 dias a rotina desse bebê, que horas ele acorda, que horas ele mama, como que ele faz para ir dormir. E aí você vai respeitando esses horários dele, você vai estruturar essa rotina. Mas entendendo que este momento deste bebê é um momento delicado. Então, assim, ele vai brigar mais para dormir, mas isso não significa que ele não esteja com sono. Só significa que ele tá num momento delicado, tá? Que ele tá precisando de um carinho a mais, porque na cabecinha dele tá tudo muito confuso. Ele tá mudando, tá aprendendo coisas muito novas, tanto motoras quanto cognitivas. Então, para ele fica um pouquinho mais difícil, tá bom? Mas é respeitar o momento dele, mas dá para estruturar essa rotina sim. O bebê está com 24 dias. Essa noite, por exemplo, ele dormiu 6 horas seguidas. No entanto, durante o dia, ele dormiu novamente por 3 horas. E só foi dormir novamente às 7h30. Joia! Então, os bebezinhos com menos de 3 meses, pode acontecer deles dormirem muito. Durante a noite, a gente não recomenda nunca que você acorde esse bebê para mamar, a não ser que o pediatra dele, por algum motivo especial, fale para a mãe, fale para você que ele precisa ser acordado para mamar de tanto em tanto tempo. Caso contrário, a gente não acorda o bebê à noite para mamar, porque à noite é hora de dormir. Durante o dia, a gente não recomenda que o bebê faça mais dessa idade, tá, gente? De 0 a 3 meses. Faça mais de 3 horas de sono direto, tá? Então, assim, é legal que você desperte ele sim. Quanto a ficar muito tempo acordado, cuidado que às vezes esse bebezinho ele pode até entrar em um estado vulcânico, né? Que ele fica muito cansado, porque quando a criança fica muito tempo sem dormir, ela começa a liberar um hormônio
o hormônio do estresse, né? Que os adultos liberam também, o cortisol. E esse hormônio atrapalha o hormônio do sono. Então, assim, tenta ficar de olho e, se for necessário, entra com esse bebezinho para um quarto escuro para ele adormecer. Essa história que bebê precisa dormir no claro, precisa dormir no barulho, é mentira, gente. É lenda, né? Mentira é até feio falar, mas sim, é lenda. Ele não precisa, ele precisa de um lugar escurinho e calmo para ele conseguir dormir bem, tá? Então, assim, ele ficar todo esse intervalo de tempo acordado, para ele é estressante. Então, depois de um tempo, assim, umas 3 horas que ele tiver acordado no máximo, é legal você dar uma recolhida nesse bebê para tentar fazer ele dormir um pouquinho, porque é legal ele dormir. Principalmente 24 dias, para eles dormirem de 16 a 20 horas por dia, tá? Eles têm que dormir bastante ainda. É meio normal, eles ficam bem nervosos quando passa um pouquinho do horário deles. Mas você não estava fazendo errado, você estava fazendo diferente, tá? Então, Stephanie, acontece muito isso mesmo. Com 4 meses, eles têm uma mudança fisiológica, cognitiva, que dá uma girada total no disco. E é o momento de começar a rotina, é o momento de começar a estruturar bem, que daí você consegue deslanchar bem esse sono. Mas é uma fase que eles brigam muito. Então, assim, se você tem que tomar muito cuidado com as ciladas, né? É não ficar oferecendo peito se ele não tiver com sono, evitar de ficar balançando. Agora é o momento de você começar a ensinar o seu bebê a adquirir repertórios para adormecer sozinho. Não tô falando para você colocar o seu filho no berço e deixar ele chorando lá, tá? Não sou dessa linha, não gosto muito dessa conduta, salvo casos muito raros de necessidade mesmo, tá? Eu acho que o bebê de 4 meses ele deve ainda adormecer no colo, sim. Mas já é para você começar a prestar atenção para não criar alguns hábitos nele que vão vir atrapalhar esse sono noturno futuramente, tá bom? Mas é normal essa virada de jogo nos 4 meses por causa desse salto de desenvolvimento, né? A gente chama até de regressão, que eles dão uma voltada mesmo. Durante todo esse tempo, tive que ficar com ele no colo. Então, no peito, você pensa assim, que esse bebê ele também não sabe dormir. Você está ensinando para ele que o lugar de dormir é no peito. Por enquanto, ele aceita bem. Daqui a um tempo, isso vai gerar um problema para você, tá? Então, assim, se ele tiver com fome, o bebezinho até 3 meses, eles mamam mais mesmo. Pensa que a capacidade de sucção deles é pequena, o estômago deles é pequeno, então você vai precisar oferecer mais esse peito, mas tenta ver se ele não tá querendo só um aconchego ao invés de ficar realmente no peito, tá? É difícil falar às vezes porque a gente fala global, né? Para saber certinho o que estava acontecendo com o seu bebezinho, teria que fazer uma análise de caso mais específica, tá? Daí é o trabalho que daí eu faço na consultoria, que daí eu sento, converso com essa mãe e analiso certinho esse bebezinho para entender certinho o que está acontecendo com ele, tá? Bebê de 5 meses ainda está com sono noturno legal. Então, se os... Não, peraí. Ainda não está com sono noturno legal. O que é o sono noturno dele não estar legal? Precisava saber um pouquinho mais. Mas o que você vai olhar? Você vai olhar como que ele está adormecendo, se ele consegue adormecer sem precisar de alguém ajudando ele a dormir. Você vê o tempo de soneca dele, se não está passando. O tempo de soneca de um bebê de 5 meses é no máximo 3 horas de soneca por dia, tá? Então, mas ele não dorme enquanto está no peito. Camila, é legal você ensinar ele a dormir fora do peito mesmo. É legal você já ir ensinando ele a dormir por conta própria, bem dizer assim, tá?
Aí precisa analisar mais de perto por que ele não está conseguindo dormir. Aí é o que eu falei para ela lá em cima. Eu precisaria sentar e conversar com você, daí já entra num trabalho de consultoria personalizada, que daí a gente vai ver o seu bebezinho, o que está acontecendo com ele em especial. Mas em termos de rotina, é isso que eu falei. Quanto tempo de soneca ele está fazendo? Será que ele não está passando do tempo de dormir? Ele já está dando sinais de sono? Como que você está fazendo ele dormir? Isso tudo influencia no sono dele noturno, tá? Então, ele só assim, o bebê ele nasce sem saber dormir. Ele não aprende a dormir ele não nasceu sabendo dormir no peito. De certa forma, você ensinou ele a adormecer no peito. Então aí você vai ter que ensinar ele a adormecer de outra forma. Como que você vai fazer isso? Aí existem diversas formas de você fazer isso. A que eu prefiro é você trocando ele criou uma associação, né, que a gente chama. Tem a live lá no YouTube, eu tô colocando todas as nossas lives para ter como vocês recorrerem a alguma dúvida. Você entra lá no canal, o mesmo canal aqui do Instagram e do Face, que é Dormindo com Amor. Você entra lá no YouTube e dá uma olhadinha na live de associações. Daí lá você vai ter mais explicadinho certinho. Mas quando o bebê aprende a dormir só no peito, você vai ter que ensinar ele a dormir de outra forma. E ainda que assim, a noite dele vai piorar, pode piorar. As sonecas, a gente não determina certinho quantas sonecas o bebê vai fazer. A gente vai mais pelo tempo de soneca. Mas, como via de regra, os bebês tendem a tirar essa segunda soneca chegando perto de 1 ano, que daí eles começam a fazer uma soneca só de 2 horas de sono. Mas depende muito da criança, né? Depende muito do bebê. E se ele estiver respeitando aquele tempo de soneca máximo, durante o dia, mínimo e máximo, né? Durante o dia, não tem problema. E se a noite do bebê estiver excelente, se ele estiver dormindo bem, na verdade não importa muito se ele está dormindo 1 ou 2 vezes ao dia. O que a gente conta sempre para ver se a rotina do bebê está legal ou não é a noite. Se ele está dormindo bem, não precisa mexer. Então, mas as sonecas de 1 hora, seu bebezinho tá com quanto tempo? Porque assim, a partir dos 9 meses, eles fazem é legal que eles façam no máximo 2 horas e meia de sono, de 2 a 2 horas e meia. Se ele tá dormindo as sonecas de 1 hora, tá dando o quê? 2 horas de soneca por dia, tá bom. Agora, se a noite dele não tiver legal aí, sim, a gente precisa mexer nessa soneca. Se a noite dele estiver boa e ele não estiver ficando irritado durante o dia, não tem por que mexer, tá bom para ele. Só para exemplificar, minha filha mais velha, ela não fazia mais do que 40 minutos de soneca e ela não ficava irritada. E ele fica nervoso depois, durante o dia, assim, ele fica irritado, ele sente falta de mais sono, você sente que ele tá com sono? Pelo visto não. Imagina. Vamos lá, gente. Mais dúvidas? Senão eu vou dar uma olhadinha nas que eu trouxe aqui que o pessoal tá perguntando. Joia. Ó, me perguntaram aqui durante a semana passada se um bebezinho muito velho é ruim a gente começar uma rotina. Não tem data para começar a rotina, tá? Sempre é legal começar a rotina. Sempre dá tempo de você correr atrás do prejuízo. Nunca é tarde para começar a rotina. Quanto antes você começar, mais cedo você vai colher os resultados dessa rotina bem estruturada. Mas isso não significa que um bebê mais velho não entre numa rotina, tá? 3 meses ontem, dorme bem à noite, mas de dia não dorme nada. Joia, Cristina, é legal você dar uma olhada. Primeiro assim, se ele está dormindo bem à noite, já é uma coisa para a gente prestar atenção. Significa que ele não tá... Porque um bebê que fica com privação de sono crônica, que a gente chama,
ele não consegue dormir bem de noite. Por que ele não consegue? Porque ele começa a produzir muito cortisol e o cortisol inibe a melatonina. E a melatonina é o hormônio do sono, né? Que faz a criança adormecer. Então, se ele tá dormindo bem de noite, pra gente é um indicativo de que não tá fazendo tanta falta. Agora, um bebezinho de 3 meses, ele precisa dormir mais do que 30 minutos durante o dia. Tenta dar uma olhadinha como que você tá fazendo ele dormir e aonde você tá fazendo ele dormir. Se ele tá num quarto escuro, num lugar silencioso. Tem alguns artifícios que a gente consegue usar, por exemplo, white noise. É legal para ajudar esse bebezinho a relaxar mais para dormir, que dá até uma abafada nos sons externos, né? Que ajuda ele a manter esse sono melhorzinho. Tem o swaddle, que também ajuda bastante, mas lembrando que o swaddle só pode ser usado enquanto o bebê não rola, tá? Depois que o bebê começa a rolar, não dá mais pra gente usar o swaddle, que é o famoso charutinho. Então, assim, 30 minutos de soneca o dia inteiro é algo ruim. Agora, se a noite não está ruim, a gente precisaria conversar melhor para entender o que está acontecendo com esse bebezinho, tá? Tenta observar certinho os sinais de sono que ele tá dando, tá? Global, o que eu consigo te falar é isso, ver os sinais de sono, ver aonde que esse bebê tá dormindo, ver se não tem nenhum barulho muito forte que tá atrapalhando ele a continuar dormindo. E assim, ele tem ficado nervoso durante o dia, tá fazendo falta esse sono para ele? São perguntas a se fazer. Tá? Mais alguma pergunta aqui, pessoal? Senão eu vou ler mais uma daqui. Joia. Aqui me perguntaram, ó. Meu bebê só faz sonecas de 30 minutos. Como que eu faço para estender essas sonecas? Estender a soneca, antes da gente falar em estender a soneca, tem algumas perguntas para se fazer. Realmente precisa ser estendida essa soneca? Será que esse bebê precisa dormir mais? Como que a gente sabe se ele precisa dormir mais ou não? Como é que ele passa o dia? Ele é um bebê que fica irritado, é mais manhoso? Ou ele tá bem-humorado? Tem bebês, é que assim, muitas vezes a gente quer padronizar. A gente determina que tem que ser de certa forma e quer fazer daquele jeito, mas a gente esquece que cada bebezinho é, na verdade, uma pessoa e cada pessoa é de um jeito, tá? Então, assim, antes de ter certeza que o meu bebê precisa aumentar a soneca porque ele só dorme 30, 40 minutos, a gente precisa ver se ele realmente precisa esticar essa soneca, tá? Se é um bebê que não fica nervoso, não tem por que a gente esticar essa soneca. Agora, não, ele fica irritado. Aí existem algumas opções. Você pode, ele acorda a cada 30 minutos. Então, antes um pouquinho de dar 30 minutos, você entra no quarto e tenta fazer esse bebezinho voltar a dormir por conta própria. Vamos ver. É uma opção. Tentar juntar uma soneca na outra. Ele faz várias sonecas, mas elas estão muito espaçadas. Então, a gente vai tentar aproximando essas sonecas de tempo em tempo, tá? Essa é mais uma opção. Joia. Em termos de rotina, aqui, minha filha já tem 4 anos, mas ela dorme muito mal. Como começar uma rotina? Independente da idade, a gente vai começar a rotina daquele jeito que eu falei, tá, gente? Você vai pegar de 7 a 10 dias, vai anotar e depois vai montar essa rotina legal, respeitando o tempo de sono, as necessidades, colocando passeio para cada bebê em cima disso, tá? Eu trouxe essa daí porque é de criança mais velha. Normalmente o pessoal pergunta mais de bebê, mas é sempre do mesmo jeito, tá? Independente da idade. A gente vai começar a estruturar a rotina sempre respeitando o que o bebê já fazia. Essa é a minha linha de trabalho. Existem linhas de trabalho que os pais estipulam tudo. Eu acho que daí falta um pouco. O bebê, com o tempo, acaba entrando na rotina dos pais, mas eu acho que falta um pouco de respeito. A gente pode acabar deixando esse bebê sentindo um pouquinho de fome,
né? E tem também as linhas que respeitam 100% a necessidade do bebê, a hora que o bebê quer fazer as coisas. Aí eu acho que também fica muito ruim para os pais, né? Uma doação 100% e é uma relação ali de via de mão dupla. Então acho que é legal a gente observar o bebê e respeitar os pais ao mesmo tempo. O que fazer se o bebê quer tirar uma soneca perto da hora de dormir? Então, Stephanie, isso aí a gente precisa ver certinho como é que tá o resto das sonecas durante o dia e o que é perto da hora de dormir. Depois das 17 horas, eu gosto de trabalhar com bebês que dormem até no máximo 8h30, já tá tarde, sabe? Bebê que dorme até as 8. Então, assim, a partir das 17, é legal que esse bebê não tire mais nenhuma soneca. Agora, tem alguns casos que a família o bebê acaba indo dormir um pouquinho mais tarde. Como é que a gente faz? Aí a gente deixa ele tirar só uma sonequinha bem curtinha, 20 minutinhos mesmo, é só para ele não ficar muito estressado. Você pode deixar ele dormir, mas não vai deixar ele fazer um ciclo de sono completo, porque isso aí vai acabar atrapalhando a noite dele. Pode acontecer dele dormir no horário e depois de 1 hora acordar e ficar desperto. Tá? Então, a partir das 17, eu não recomendo mais que faça o bebê dormir, tá? Ó, meu bebê tem 5 meses e dorme bem, mas resiste muito na hora de dormir. O que tenho que fazer para não resistir tanto? Então, Maria, você tem que dar uma olhada se você está respeitando os sinais de sono desse bebê. Se você está respeitando os sinais de sono para o bebê, o que você pode fazer? Você pode fazer um ritual pré-sono um pouquinho mais longo, né? A gente recomenda uns 20 minutinhos. Uns bebês um pouquinho mais resistentes pode fazer até uma meia horinha de ritual pré-sono. O que é um ritual pré-sono? É você entrar para o quarto escuro, é você ler um livro, fazer uma massagem. São atividades relaxantes que você vai fazer para esse bebezinho já ir entendendo que está chegando a hora de dormir, tá? E sempre respeitando o sinal de sono. Quanto mais rápida for a sua resposta para o sinal de sono do bebê, menos ele vai brigar para adormecer, tá? Quanto mais sono ele tiver, mais irritado ele fica, mais ele briga. Então, Stephanie, eu gosto de trabalhar a partir de 3 meses, já é legal um passeio por dia. E aí, a partir de uns 4, 6 meses, você já pode colocar até 2 passeios, um de manhã e um de tarde. Eu acho legal eu acho muito importante pro bebê sair de casa, né? Conhecer o mundo. Lógico que sempre tomando cuidado com essas pessoas que gostam de ficar pegando no bebê, né? Porque é daí que vem as doenças. Esse negócio de que a doença ele pega do ar, ele não vai pegar a doença do ar, ele vai pegar a doença das pessoas, as pessoas sem noção nenhuma que vão e pegam no bebê desconhecido. Então, assim, a partir de 3 meses já é legal ter um passeio por dia. A partir de uns 6 meses, no máximo, já ter uns 2 passeios, um de manhã e um à tarde. Legal para o bebezinho já ir sentindo a luz de fora e vendo que o mundo é muito maior. Eles ficam até mais relaxados, na verdade. Meu bebê tira soneca aos 18. Já tentei tirar, mas ele fica muito irritado. Quando dá 19, ele acorda chorando, aí desperta. Não, pera, mas... Então ele dorme das 18 às 19, é isso? Então, aí eu precisaria saber mais sobre isso, né? Mais sobre a rotininha dele. Mas como via de regra, é muito importante não deixar ele tirar a soneca muito tarde, senão você não vai conseguir fazer ele dormir cedo ou ele vai acabar despertando depois. Agora, para a gente conseguir estruturar melhor, eu precisaria conversar com você melhor para a gente entender como é que tá essa rotina dele, tá? Mas, no máximo, assim, se ele ficar muito irritado e você quiser que ele durma muito mais tarde, seria uns 20 minutinhos no máximo, depois das 17 horas, tá? Então, eu uso a linha, na verdade, que você, para Camila, tá? Que perguntou pro bebê que dorme, para dormir no peito, né? Quanto tempo antes ele deve mamar. Eu gosto de trabalhar que o bebê ele vai acordar para comer e não comer para dormir, tá?
Então, assim, você vai estruturar essa rotina para ele se alimentar sempre logo que ele acorda e não na hora que ele tá chegando a hora de dormir. Aí, porque aí a hora que for a hora de dormir, você sabe que ele não tá com fome. Agora, assim, quanto tempo antes? Uns 20 minutos, meia hora antes de dormir, no máximo, ele já deve ter mamado. Para não sentir fome tão cedo. Ah, não, desculpa, entendi errado a sua pergunta. Então, o mamar, ele pode fazer parte do ritual pré-sono. Agora, sentir fome tão cedo, aí vai muito de cada bebê. Tem bebê que é reloginho, que a gente chama. Eles sentem fome a cada 3 horas. Então, ele vai sentir fome dali 3 horas. Não tem muito o que você possa fazer. Ele vai tomar banho, dormir, dali 3 horas ele vai acordar, tá? Enquanto ele estiver só mamando, não estiver comendo, não tem muito como a gente mudar um padrãozinho desse bebê, não. O que eu gosto, como eu trabalho para organizar esse ritual pré-sono, é não deixar a mamada por último, para não correr o risco desse bebê fazer uma associação. Mas fora isso... E às vezes vai dormir só às 10h30. Hoje completa 4 meses. Queria poder tirar essa soneca das 18. Então, é aquilo que eu falei. É muito difícil. Eu precisaria conversar melhor com você para entender como é que tá essa rotina para a gente conseguir estruturar uma rotina legal, tá? Daí já entra num trabalhinho um pouco mais personalizado. Eu sou de São Paulo, mas o meu atendimento é online, né? Eu faço atendimento online. Então, eu atendo... Tendo internet, né? É como se a gente fizesse uma live, só que é como se a gente fizesse uma conferência. Como é que funciona o meu trabalho? Deixa eu explicar para vocês rapidinho. Eu trabalho como consultora de sono. O meu trabalho é, junto com essa mãe, sentar, conversar. E aí eu consigo, observando essa rotina desse bebê, entender o que está acontecendo com ele, aonde que tá o fiozinho solto para fazer esse bebezinho começar a dormir melhor, tá? Então, antes disso eu entrego um formulário para a mãe, ela vai responder esse formulário, eu já consigo entender como é que funciona essa família, já consigo entender quem é esse bebê, como ele veio, sabe? Consigo entender melhor quem são vocês, né? Quem é esse bebezinho que eu vou ajudar. E aí, conversando com a mãe, a gente consegue entender qual é o fiozinho que está solto para a gente conseguir organizar melhor o soninho desse bebê, tá? E aí eu monto uma rotina de sono, né? Monto um plano de sono, a gente marca um encontro e a gente faz uma conversa onde eu explico sobre o sono, eu explico as associações, o que acontece, por que atrapalha o sono do bebê. E explico onde que tá esse fio solto. E aí, dentro disso, dentro do perfil dessa família, a gente escolhe a técnica que mais se encaixa no perfil da família. E aí a gente consegue trabalhar para mudar esse quadro, né? Porque uma noite de sono, ela é muito importante, né? Não é porque os pais precisam descansar, não, ela é muito importante para o bebê. Tanto para desenvolvimento cognitivo, quanto para desenvolvimento físico. Então, por isso que é importante o bebê dormir bem. Não é só porque a mãe tá cansada e ela quer que o filho durma, tá? Então aí, junto com a mãe, a gente determina essa técnica, eu explico como funciona e depois a gente faz o acompanhamento. Tem tanto de 1 mês quanto de 3 meses, né? Depende aí do que a família quer, do problema do bebê. Mas o meu trabalho funciona dessa forma, eu trabalho 100% online, tá? Então, mas eu moro no estado de São Paulo. Joia, pessoal, mais alguma dúvida sobre rotina? E tá bom, então agora eu queria que vocês me mandassem algumas sugestões de tema, que vocês têm mais dúvida, o que vocês querem abordar na próxima aula, o que vocês têm para me dizer. Muito obrigada pelos corações. Muito obrigada pela presença de vocês, por me deixar compartilhar um pouquinho desse tema que eu gosto tanto, que eu estudo com tanto carinho, que é tão gostoso participar da vidinha
de cada família, ajudar cada bebezinho a aprender a dormir sozinho, né? Que sentido de banho, Camila? Podemos conversar sim sobre banho, mas em que aspecto você quis dizer? Eu trabalho com sono, eu estudo mesmo sono. A gente pode até conversar, posso até fazer uma live com uma nutricionista, se vocês quiserem, a gente faz uma em conjunto, tá? Sobre a introdução alimentar e o sono, porque a introdução alimentar também afeta o sono. Banho por idade do bebê? Horário e forma de banho. Ah, entendi. Tá, podemos conversar disso também. Legal. Então eu vou conversar com essa nutricionista que é minha amiga, ver se a gente marca uma live para fazer juntas, tá bom? E também vou falar sobre o banho. A gente marca uma outra live para falar sobre o banho também. Tá, joia? A gente faz uma sobre rituais pré-sono e aí a gente coloca o banho junto, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar conversando com vocês, tá bom? Estou aqui à disposição, precisando é só chamar. E segunda-feira que vem temos outra live. Não sei se vai dar para ser nessa segunda-feira com essa minha amiga nutricionista, que eu não sei como é que tá a agenda dela. Mas daí eu vou colocando no feed e vou explicando certinho, tá bom? Tá bom, então a gente faz uma rituais pré-sono que daí a gente engloba o banho também, tá bom? Beijão, meninas. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer. Boa semana. Tchau, tchau.